Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós iremos iniciar outro assunto, né, outro conteúdo, outro capítulo do nosso livro, estudando agora as contas a receber. Como já estudado, essas contas a receber, essa conta patrimonial, é nada mais do que os fiados da empresa, né? Sim, aqueles valores que a empresa vende aos seus clientes para receber depois de um certo prazo. Então a gente sabe que quando a gente está tratando de contas a receber, a gente também está tratando de políticas de crédito. Então, como é que funciona a política de crédito? Acontece que muitas vezes a empresa não tem política nenhuma, não adota nenhuma política, e aí, por não ter um planejamento, por não ter uma definição precisa de uma política de crédito, acaba que fornece crédito a pessoas que não têm compromisso e acaba que essas pessoas não vão pagar os valores, né, devidos e vão ficar inadimplentes. Então, é um aspecto muito importante dentro do capital de giro essa questão das contas a receber, né, os fiados da empresa. Então, a gente vai aprender um pouco, né, de como é que a gente pode, maneiras de como é que a gente pode prever essas contas a receber, gerenciar, né, calcular prazos médios de cobrança, né, para que se tenha uma ideia de até quanto tempo a empresa pode dar, né, de tempo para que os fornecedores, aliás, para que os clientes possam pagar, porque ela nem pode conceder prazo demais, e se ela conceder prazo demais, ela vai acabar que não vai ter capital para manter, né, as contas, e nem pode conceder prazo de menos de forma que os clientes não venham a comprar a empresa. Então, é um aspecto muito importante ser gerenciado, essa questão do prazo. Então, desculpa. Então, o livro vai dizer assim: um dos componentes mais expressivos do capital de uma empresa são as contas a receber provenientes das vendas a prazo. A administração de contas a receber, a ser tratada nesse capítulo, aborda principalmente o crédito comercial concedido às pessoas jurídicas. Uma boa administração de contas a receber deve incluir, além da execução, as funções de planejamento e controle, para que as vendas pelo crédito proporcionem resultados efetivos. A cobrança é a principal função operacional de contas a receber, né? A formação da política de crédito, acompanhamento de seus resultados, são funções típicas de planejamento e controle das contas a receber. Então é isso, né? A cobrança, a gente vai ver basicamente alguns cálculos de como é que a gente pode ver essa questão da cobrança. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a questão da política de crédito. Para uma empresa, né, vendedora, o prazo de pagamento concedido aos seus clientes representa uma operação financeira denominada crédito comercial. Esse crédito comercial nada mais é do que os valores que a empresa vende fiado a os clientes, né? E o conjunto das condições sob os quais a empresa efetua suas vendas a prazo constitui a sua política de crédito comercial. Então, muitas empresas só é, vendem fiado depois de uma certa consulta aos bureaus de crédito, né, como SPC e Serasa. Outras empresas já têm uma política de crédito atrelada à questão das compras. Então, se você comprar certo valor, eu consigo te dividir em 2, 3 meses, né? Dependendo do valor, né? Do valor que está estipulado nas vendas, a empresa pode conceder um prazo maior para a venda. Então, todas essas diretrizes de como é que vai ser efetuada as vendas está intimamente ligada à estratégia de venda da empresa, do que ela está necessitando naquele momento, né, de como é que estão as vendas. Então, tudo isso vai formular essa questão da política de crédito dela. Então, essas diretrizes, né, essas formas de fazer a política de crédito, elas têm por objetivo atingir determinadas metas financeiras e comerciais. Desse modo, a política de crédito comercial ela está subordinada tanto à questão do marketing, ou seja, da publicidade, das vendas, né?
do preço, da promoção, do produto, enfim, e bem como das finanças da empresa, da situação real que a empresa está se encontrando. Porque muitas vezes o que, que acontece? A empresa não está conseguindo vender à vista, né, esses produtos, e para que ela consiga vender e ter dinheiro, ela vai ter que conceder um prazo para que os clientes possam pagar, né? Dar um crédito para os clientes. Então, a política de crédito de uma empresa, por meio de seus diversos elementos, afeta de modo significativo sua participação no mercado, seu capital de giro, sua situação de caixa e sua rentabilidade. O principal efeito de uma política de crédito é seu impacto sobre a lucratividade da empresa. Esta será afetada pelo custo de financiamento do capital de giro, pela rentabilidade das vendas e pelo percentual da perda com devedores incobráveis. Então, o que acontece? O principal impacto de uma política de crédito está sobre a questão da inadimplência, né? E aí é um desafio muito grande para as empresas saber quem realmente é bom ou não pagador, né? Não tem como você saber quando um cliente chega na sua loja e ele chega para comprar um determinado produto, não vai estar estampado na cara dele de que ele é uma pessoa que não honra com seus compromissos, né? Uma pessoa que popularmente a gente chama aqui no Ceará de veaco, né? Aquela pessoa que compra e não paga, né? Não está escrito na testa dele. Então, a empresa ela precisa se munir de estratégias para justamente evitar, né, de vender produtos a essas pessoas. Então, a estratégia é se associar a órgãos de proteção a crédito, como SPC, Serasa, e aí você só vai conceder crédito a pessoas que estão realmente com seu cadastro positivo, né? Então, antes de vender a prazo, é lógico que tudo isso tem um custo, tá certo? Para a empresa. Quando ela se associa a esses órgãos de proteção, a SPC Serasa, ela vai pagar uma taxa por mês. Mas aí, esse custo, ele é muito menor do que o custo da inadimplência, né? Então, é tudo uma questão de custo de oportunidade para a empresa, né? De investimento. Então, essa questão da política de crédito, o custo maior dela, o impacto maior é sobre a lucratividade da empresa, né? Porque uma vez que eu vendo um produto e eu não recebo de volta aquele valor, impacta nos custos, né, que eu tive no trabalho e todos os custos atrelados a isso, né? Custo com funcionário, com energia, enfim, todos os gastos que estão envolvidos na questão do ciclo operacional da empresa. Então, se a empresa adotar uma política de crédito liberal, conseguirá amar o volume das vendas às custas de um maior risco de inadimplência. Então, assim, se a empresa adotar uma política de crédito liberal, o que é essa política de crédito liberal? Vende para todo mundo de todo jeito, né? Então, ela com certeza vai conseguir vender mais, né? Vai vender mais, porque todo mundo vai querer comprar, né, o produto. Vou comprar fiado, não sei quando é que eu vou pagar, vou ter um prazo mal para pagar, né? Então as pessoas vão conseguir pagar mais. Mas, em consequência, eu vou ter um risco maior de inadimplência, né? Assim, será que todo mundo que comprou vai pagar? Nem sempre é possível dimensionar isso. Por outro lado, ao contrário, uma política de crédito mais restritiva, ela trará baixo risco de inadimplência, mas reduzirá as vendas. Então, as empresas que só vendem à vista, né? Não, só vendem à vista porque eu tenho medo de pagar. Tá, mas nem sempre todo mundo tem dinheiro naquele momento, principalmente agora, né? Nesse período de crise que nós estamos vivendo, que muita gente perdeu o emprego, muita gente vive de auxílio emergencial, né? Vive de Bolsa Família, enfim, né? Que muitas vezes a gente tem um salário, ganha o salário, recebe o salário no início do mês, aí tem as contas, né? Comida, enfim, diversos gastos e contas para pagar, e só acaba que tem dinheiro no próximo mês. Então acaba que o mês eu pago. Tem gente, né, que não se administra, não tem finanças pessoais regradas, mas acaba que no mês eu vou pagar tal conta, no outro mês eu vou pagar outra conta, né? Assim, e assim vai indo as pessoas, né?
Então acaba que naquele momento a pessoa pode não ter aquele dinheiro para comprar com aquele bem, mas no próximo mês, quando ela receber o salário, ela vai ter. Então aí dá para assumir esse risco, né? Então, assim, a empresa ela vai ter que saber dimensionar isso. Ela nem pode ter uma política de crédito expansionista liberal, ou seja, vender fiado para todo mundo, mas também não vai ter, ela não pode ter uma política de crédito restritiva ao ponto de só vender à vista. Tá certo? Então, é muito complicado isso, né? Saber dimensionar, né? Então a empresa precisa ter uma estratégia, né, de venda. É lógico que isso vai depender de empresa em empresa, vai depender da situação de lucratividade da empresa, de como é que ela está financeiramente falando, né? As contas da empresa, se ela está numa situação favorável ou não. Então tudo isso vai impactar na questão da política de crédito. Então, a política de crédito ótima seria aquela capaz de incentivar ao máximo as vendas com no mínimo de perdas por inadimplência. Existem alguns métodos teóricos para otimizar a política de crédito. Entretanto, a utilidade prática desses métodos fica comprometida porque eles exigem que a empresa conheça a probabilidade de perda com dívidas incobráveis. Tecnicamente, é possível realizar simulações para verificar o resultado de políticas alternativas de crédito. Para isso, são usadas estimativas de vendas a crédito, margem de lucro e probabilidade de perdas com dívidas incobráveis. Quanto melhor for a situação financeira da empresa, mais liberdade ela terá para estabelecer sua política de crédito. Isso é verdade, né? Quanto melhor for a situação financeira da empresa, quanto melhor ela estiver financeiramente falando, mais liberdade ela vai ter para adotar sua política de crédito. Nesse caso, ela não precisará seguir os padrões de crédito do setor que atua, podendo aproveitar todo o potencial de ganho de mercado. Aí aqui a gente vai apresentar alguns conceitos, né? Para a questão de como é que a gente pode administrar a questão da cobrança, né? A questão, porque tudo em administração de capital, de contas a receber, a gente está falando questão de cobrar, né? Cobrar aquelas compras que foram feitas, né? Os fiados que foram feitos. Então o primeiro método que a gente vai analisar é o prazo médio de cobrança, né? A gente vai calcular alguns cálculos, né, para estabelecer alguns parâmetros para que o administrador, né, a pessoa que comanda a empresa, possa ter parâmetros para saber quando é que ele vai cobrar, quando é que ele pode receber esses valores que foram vendidos, né, a prazo. Então, primeiro parâmetro a ser considerado para eu dimensionar essas contas a receber é o prazo médio de cobrança. O que é esse prazo médio de cobrança? Dependendo das condições de mercado, a empresa pode conceder aos seus clientes prazo de pagamento diferenciado de acordo com o tipo de produto. O prazo médio de cobrança de uma empresa é a média ponderada dos prazos de recebimento dos vendas pelo crédito comercial. Então, o que seria esse prazo médio de cobrança? Seria um prazo médio para cobrança de todos os produtos, né, em considerando todos os prazos que a empresa tem. Muitas vezes você tem, por exemplo, eu não sei, cada empresa tem um método de organizar as contas, né? Geralmente, o método mais eficiente é você organizar por prazo. Então, por exemplo, você tem, vamos dizer que você vendeu, né, vai vender, vamos dizer que você tem 50 mil para receber em 30 dias. 100 mil para receber daqui a 90. Enfim, você geralmente se analisa dessa forma. Você pega todas as contas que você tem a receber daqui a 30 dias e soma. E você, se todos os clientes me pagarem daqui a 30 dias, eu vou ter esse valor. Se todos os clientes me pagarem, né, com as contas que tem a vencer daqui para 60 dias, eu teria esse valor. Então, o cálculo é feito dessa forma. Primeiro a empresa organiza, né, vai fazer essa contabilidade de qual valor que ela tem a receber daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90, e a partir disso ela vai elaborar um prazo médio de cobrança para aqueles clientes que estão inadimplentes, né? Então, a partir disso ela vai ter um retorno, né, um parâmetro
da questão de como é que as contas estão, né? Um prazo médio de cobrança para suas contas. Então, aqui a gente tem a fórmula, que nada mais é do que uma média ponderada, considerando os valores e os prazos e o valor total. Então, a fórmula é bem simples, né? Você vai, o PMC, né, que é o prazo médio de cobrança, vai ser pegue os valores, né? Cada valor a receber multiplicado pelo seu respectivo prazo. Então, eu vou somar quantos valores eu tiver respectivos prazos. Por exemplo, eu tenho 30 mil para receber daqui a 30 dias. Eu vou pegar os 30 mil multiplicado pelos 30 dias, vou somar. Tenho 60 mil para receber daqui a 60 dias. Então, eu vou colocar os 60 mil vezes os 30. Vou somar, no caso, 30 mais 60 mil dá 90 mil. Então, eu vou dividir pelo total dos valores que tiver. E isso vai dar um prazo médio. Então, vamos calcular aqui um exemplo para que vocês possam ver como é que se calcula esse PMC. Então, tem aqui um exemplo de uma empresa. Calcular o prazo médio de cobrança de uma empresa cujas vendas mensais têm a seguinte composição de valores e prazo. Então, vamos calcular aqui o PMC. Como é que o PMC ficaria nesse exemplo? Então, o PMC dessa loja, eu vou pegar aqui, ó, o primeiro valor, que é 300 mil. Então, ficaria 300 mil vezes o respectivo prazo dele, que é 30 mil. Aí, vou somar, né, com o próximo prazo, que é 100 mil. Vezes o seu respectivo prazo, que é 10 dias. Mais os 200 mil, que é outro valor, e multiplicar pelo seu respectivo prazo, que é 50 mil. E aqui eu vou dividir pelo total. O total de quê? O total dos valores. Se eu somar aqui, ó, 300 mil mais 100 mil dá 400 mil. 400 mil mais 200 mil dá 600 mil. Então, vamos multiplicar aqui, né, o PMC. Aqui, multiplicando aqui, 3 vezes 3 dá 9, né? Aí, só contar os zeros. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Aqui a gente tem 6 zeros. Mais, aqui, 100 mil vezes 10. Então, 1 vezes 1 é 1, né? Vamos contar aqui os zeros. Tem 5, né? Mais 1, 6. Então, dá 1 milhão. Mais... 2 vezes 5 dá 10, só contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Dividido por 600 mil. Então, vamos somar isso daqui, né? Somar e depois dividir. Então, somando aqui. 900 mil... 9 milhões, né? 9 milhões, mais 1 milhão, mais 10 milhões, dá igual a 20 milhões, né? Então, aqui deu 20 milhões. 20 milhões dividido por 600 mil. Dividido por 600 mil, dá um total de 33,33. Então, isso aqui vai resultar em 33,33. É importante frisar o que é esse 33,33. Esse total aqui é em dias, tá? O que isso está me dizendo? Está me dizendo que a empresa tem um prazo médio de cobrança aproximado de 33 dias. Ou seja, a empresa ela tem para receber, né? Geralmente o prazo que ela vai poder conceder para receber esses valores vai ser de 33 dias. Ou seja, a gente pode considerar que é mais viável para a empresa adotar uma política de crédito de até um mês, né? Então é mais ou menos isso, né? Prazo médio de cobrança, né? É mais ou menos isso que o cálculo vai dizer. Aí a gente vai outro parâmetro, que é o giro de contas a receber. Esse giro de contas a receber é o parâmetro indicado, que indica quantas vezes no ano acontece a rotação do estoque das contas a receber.
Ou seja, quantas vezes no ano eu vou receber os meus valores, né, que estão devidos. Então, indica basicamente isso. Quantas vezes no ano eu vou receber os meus fiados, né? Então, basicamente isso. Ele é calculado pela fórmula 360 dividido pelo PMC, né? Então, o dia de contas a receber, calculando pelo exemplo, né, seria 360 dividido pelo PMC, considerando o exemplo passado, né, 360 dividido pelo... Qual foi o valor que nós tínhamos? Sim, pessoal, aqui vocês podem utilizar o valor inteiro, tá bom? Sempre vocês consideram o valor inteiro. Se aqui, por exemplo, tivesse 33, número acima de 5, né, vocês poderiam arredondar para 34, né? Vocês consideram as regras de arredondamento. No caso aqui, a gente vai considerar só um inteiro, que é 33 dias, tá bom? Então, aqui, vamos dividir aqui por 33. Então, 360 dividido por 33 vai dar quanto? Então, vai dar aproximadamente 10, né? 10,80, né? Então, aproximadamente aqui 10 vezes, né? Então, 10,90, né? 10,90. Aproximadamente, como aqui dá 9, a gente pode arredondar aqui para 11. Então, aproximadamente 11 vezes. Então, essa empresa tá bom, né? É um prazo razoável para a empresa. Ou seja, no ano que tem 12 meses, ela tá rotacionando suas contas a receber 11 vezes. Isso significa que um mês de um ano ela não vai receber as contas, né? Que ela vendeu fiado. Então, é um valor considerável para uma empresa, né? Ruim se, por exemplo, como é que a gente poderia interpretar esse cálculo? Se, por exemplo, no ano eu desse... pode ser que dê mais de que 12, tá bom? Isso não significa que porque um ano tem 12 meses, que esse giro de contas a receber vai ter o limite de 12. Não, se for maior do que 12, significa dizer que ela está recebendo essas contas mais de uma vez por mês, tá bom? Então, pode ser que vocês tenham valores acima de 12. Tá bom? Mas, por exemplo, se são valores muito inferior do que 12, né? O parâmetro é 12. Se dá 12, excelente. 11, por exemplo. 11 é um número bom, ótimo, né? Ótimo, tá ótimo. Que isso quer dizer que em 12 meses do ano, 11 meses ela tá recebendo esses valores, né? Que são. Mas, por exemplo, se a gente considerar um valor 3 ou 4, ou mesmo 6, né? É um valor muito complicado para a empresa. Então, a partir de 10, né? A partir de 10, a gente pode considerar que é um valor bom, né? Para a empresa, né? Um valor bom, considerando esse parâmetro aqui do giro de contas a receber. Vamos para outro parâmetro, que é o investimento em contas a receber. O que é esse parâmetro? Ele representa o valor dos recursos financeiros gastos especificamente para comprar ou produzir, né, ou então para vender com crédito comercial. Ele é denominado, né, investimento com receber. Considerando que o custo fixo é independente do volume de produção ou operação da empresa, o investimento em contas a receber corresponde aos custos variáveis, aqueles que são efetivamente corridos, para produzir e operar. Assim, o valor do investimento direto efetuado pela empresa em contas a receber é menor do que o valor de contas a receber. Então, o que é esse investimento de contas a receber? Ele considera exatamente os custos, né, que você teve para fabricar ou vender aquele produto, né? Então, ele é um parâmetro que considera a questão dos custos. E ele é calculado pela seguinte forma, né? O investimento de contas a receber, ele é igual ao custo variável dividido pelo giro de contas a receber. Então, vocês viram que tudo é mesclado, né? Tudo é um parâmetro usando o outro, né? Então, considerando o custo de contas a receber como dado já definido, o valor de investimento nesse ativo dependerá do seu capital de giro. Então, muitas vezes, né, se a empresa ela não tem
ela não tem um custo variável, ele vai dar um valor de vendas e vai dizer uma porcentagem para aquele custo variável, que a gente vai ver nesse exemplo aqui. Ó. Então, com giro de contas a receber, depende do prazo médio de cobrança. Quanto maior for esse último, quanto maior for o prazo de cobrança, maior será o investimento de contas a receber. Então, exemplo. Nós temos aí um exemplo que diz o seguinte. As vendas de uma empresa têm um prazo médio de cobrança de 45 dias. Então, o primeiro dado que ele deu aqui, ó, ele disse que o PMC, né, o prazo médio de cobrança, foi 45 dias. Né? Ele disse que o prazo médio de cobrança foi 45 dias. Ele disse que o valor das vendas foi de 1.200.000. As vendas anuais da empresa, tá bom? Durante um ano todinho, a empresa vendeu R$1.200.000. E ele disse que o custo variável é 60% do valor das vendas. Então, o custo variável da empresa é 60%, né? Então, é 60% do valor das vendas. E qual é o valor das vendas? 1.200.000. Então, vamos calcular logo o valor desse custo variável, né? Vamos calcular. Como é que calcula? Pega 60% de 1.200.000. Então, vamos calcular aqui, ó. 0,60 vezes 1.200.000. Dá igual a 720.000. Então, o custo variável dessa empresa foi 700.000. Então, ele quer saber o investimento de contas a receber. Ele quer saber o investimento de contas a receber. Só que a gente sabe que o investimento de contas a receber é calculado por que fórmula? A gente sabe que é o custo variável dividido pelo giro de contas a receber. Então, esse investimento de contas a receber é o custo variável dividido pelo giro de contas a receber. Eu já tenho o custo variável, que eu calculei aqui, que é 720.000. Só que eu não sei quanto é o giro de contas a receber. Mas ele me deu o PMC, que é o prazo médio de cobrança. Então, a gente calcular aqui o giro de contas a receber. Como é que eu calculo o giro de contas a receber? A gente viu que o giro de contas a receber é 360 dividido pelo PMC. Então, vamos fazer aqui o cálculo. A gente sabe que o giro de contas a receber é 360 dividido pelo PMC. Só que ele já me disse que o PMC, ele já lhe deu o cálculo, disse que era 45 dias. Então, é só dividir aqui, ó, 360 por 45. 360 dividido por 45 dá 8. Então, o giro de contas a receber que é 8. Então, basta eu pegar aqui o giro de contas a receber que é 8 e aqui eu acho o investimento de contas a receber. Então, quanto é que vai dar isso? 720.000 dividido por 8 vai dar 90.000. Então, o investimento de contas a receber nesse exemplo aqui é 90.000. Pode ser que em alguns casos a gente use outro conceito que vocês vão estudar em contabilidade de custos, que é o conceito de margem de contribuição. O que é o conceito de margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que a diferença entre o preço de vendas ou as vendas, né? Tanto faz. A margem de contribuição ou vai ser o preço de venda ou vai ser o total das vendas menos o total dos custos variáveis. Tá certo? Então, pode ser que em algum cálculo ele não lhe dê as vendas, mas ele lhe dê a mais contribuição. E através desse parâmetro aqui, você consegue achar ou vendas ou custo variável. Por exemplo, se ele der as vendas e lhe der a mais de contribuição, tem como você achar os custos variáveis. Entendeu? Então, através dessa fórmula, você também consegue achar, né? Vai ter exemplos que ele não vai lhe dar ele não vai lhe dar as vendas, mas ele vai lhe dar mais contribuição. Então, através da mais contribuição, você consegue, e ele sempre vai dar dois desses parâmetros aqui, você vai conseguir achar. Então, a mais contribuição nada mais é do que as vendas menos os custos variáveis, tá bom?
Então, pode ser tanto a margem de contribuição total como a unitária, né? Aqui ele destacou a margem de contribuição unitária, que seria você pegar o preço de venda unitária e diminuir pelos custos unitários. Mas, em alguns exemplos, ele vai lhe dar o total das vendas, né? O total fechado das vendas, e aí você vai ter que subtrair os custos variáveis totais, tá bom? Então, vocês vão ter que ver direitinho nos exemplos. Aí vamos para o segundo tópico, né? Eu sei que eu pulei alguns tópicos, depois vocês dão uma lida, tá bom? Mas para não ficar um vídeo muito grande, eu foquei mais na questão dos que tem cálculo. Mas eu vou deixar um PDF geral para vocês derem uma lida. Qualquer coisa a gente debate na próxima aula. Então, quando a administração da cobrança. Quando a cobrança é feita em carteira, essa cobrança, né, que ela é feita na carteira de crédito, né, da empresa. Seu custo é representado pelos dispêndios da empresa com relação ao sistema, né, pessoal e apoio. Essa forma de cobrança, como já mencionado, tende ao desaparecimento. A cobrança bancária, né, é um custo que é cobrado mediante a tarifa explícita, né, ou retenção na cobrança. Como já mencionado, tende a cobrança bancária, né, que tem um custo, é cobrado mediante a tarifa explícita ou retenção da cobrança, né, ou parte dela por um dia. Outra alternativa, né, para os bancos receberem pelo serviço de cobrança bancária é remunerar pela cobrança retida por uma taxa de juros inferior àquela praticada no mercado. A quantificação do custo da cobrança bancária pode ser feita sem dificuldade quando relacionada a uma instituição financeira. Não inclui outras operações, né, como captação ou aplicação de recursos financeiros a taxas diferentes daquelas de mercado. Quando não houver custo de cobrança, disfarçado no custo de outras operações, é possível calcular custo médio unitário de cobrança por título em bases prospectivas ou respectivas, né? O que é isso? Essa é a questão de quando você utiliza a questão do banco, né, para a questão da cobrança. A gente sabe que quando você passa uma venda num cartão de crédito, por exemplo, aquele cartão vai lhe cobrar uma porcentagem sobre aquela venda, né? Assim, então muitas vezes até alguns estabelecimentos comerciais passam esse custo para o cliente, né? O que não é de todo certo, né? Mas acaba que algumas lojas, elas não repassam esse custo para o cliente, porque ao longo da formação de preço, ela já inclui esse custo, né, da cobrança. Né? Então, tem algumas empresas que elas repassam sim. Então, quando você vai comprar algum valor pelo um cartão de crédito, por exemplo, ele é mais caro, ele vai aumentar um preço justamente para cobrir essa taxa, né, que o banco vai cobrar daquela loja. Então, a gente tem como a gente calcular esse custo, né, esse custo da cobrança, né, pelos títulos que a empresa, né, vende, né, através de bancos. Então, nós temos aí uma fórmula, né, que é o custo de cobrança, né, o CCT, que é o custo de cobrança, né. Então, ele é calculado pela essa fórmula. O IA, né, menos IR vezes TR. Aqui tá IC, mas é IR, tá bom? Aqui, ó, é IR. Inclusive, a apostila, o texto que eu vou passar para vocês, eles calcularam errado esse exemplo, mas aqui eu vou calcular correto para vocês. Então, o CCT, que é o custo de cobrança por título, tá bom? CCT significa custo de cobrança por título, valor médio. O IA é a taxa de juros das aplicações financeiras de forma unitária. Então, aqui, para a gente calcular esse custo de cobrança por título, a gente vai considerar uma taxa de rendimento de aplicação financeira da empresa. Então, muitas vezes as empresas elas investem os valores que ela tem em aplicações financeiras, como poupanças, CDBs, enfim, de acordo com a empresa. Ela não vai deixar aquele dinheiro parado na conta, né? Ela vai deixar aquele dinheiro investido justamente para multiplicar, né? Então, a gente sempre vai considerar um custo, né, considerando essa taxa de remuneração dos títulos, né? E o IR vai ser a taxa de juros cobrada pela instituição financeira bancária, né?
Então aqui esse R vai ser exatamente a taxa de juros que o banco vai cobrar de você, para você utilizar aquele serviço. Então, 2%, 1% daqueles valores, então você vai colocar de acordo com a cobrança da taxa de juros que o banco cobre sobre as vendas, tá bom? Então, esse A, ele seria uma taxa por exemplo, se você deixasse os valores aplicados na poupança, que rende 70% da taxa Selic, ou então no CDB, que hoje está em. Hoje a taxa Selic eu acho que está 2,75% ao ano. Então, se você deixasse no CDB, por exemplo, que remunerar 100% da taxa Selic, né? Então você teria rendendo 2,75% ao ano, e a taxa, por exemplo, cobrada pelo banco fosse de 1% ou 2%, então você calcularia essa diferença entre essas duas taxas. O TR seria o total retido, né, o total que vai ser cobrado, e o N é o total de títulos, ou seja, o total de duplicatas, né, que a empresa tem, né, a serem resgatadas. Então, aqui nós temos um exemplo para ver como é que a gente poderia calcular, né? Isso. Então, o exemplo diz assim: uma empresa manteve ao longo de determinado mês uma média diária de 26 duplicatas de cobrança. O valor médio da cobrança retida foi de R$68 mil. Nesse mês, as aplicações financeiras da empresa renderam a taxa média líquida de 0,52% ao dia. No recurso do banco, ele cobra 100% da cobrança em um dia após o recebimento e paga o título de remuneração da cobrança retida apenas 100% da taxa média das aplicações da empresa do dia. Pedro, não entendi nada da questão. Vamos, né, retirar os dados e tentar entender de acordo com o que ele traz, né? Então, a forma, né? Primeiro vamos ver aqui qual é a forma. A forma é essa: CCT é igual a taxa anual, né? Aliás, a taxa de juros, né, das aplicações financeiras, o IA, a taxa das aplicações financeiras, menos o IR, né, que é a taxa de juros da cobrança, vezes o total retido, né, o TR, dividido isso pelo UN, né, que é o total de duplicados. Então, vamos tirar aqui os dados, né, dessa forma. O primeiro dado que ele dá é os 26, né? O número de duplicados, que é 26. Desse 26, que é o número de duplicados, é o N aqui da forma. Então, o N aqui é 26. Aí diz assim: o valor médio diário de cobrança retida foi de 68 mil. Então, o valor médio é exatamente o TR. O que é o TR? É o total retido, né? O total que foi retido, né? Então, o TR aqui é 68 mil, o total que foi retido da cobrança. Aí diz assim, ó: nesse mês, as aplicações financeiras na empresa renderam a uma taxa média diária de 0,52% ao dia. Então, isso daqui nada mais é do que o IA, que é a taxa de aplicação financeira. Então, o IA aqui é 0,052%. Perceba aqui que é 0,052%. Então, quando a gente for colocar na fórmula, a gente ainda vai ter que dividir por 100. Vamos dividir aqui por 100? Dividindo isso aqui por 100 vai dar 0,00052, tá bom? Só voltar a casa decimal aqui duas casas, você vai chegar nesse valor. Aí diz assim, ó: no acordo com o banco, ele libera 100% da cobrança após recebimento e paga a título de remuneração da cobrança retida 40% da taxa média das aplicações da empresa no dia. Então, o IR aqui seria 40%, né? Seria 40% do IA. Então, é 40% da taxa média de aplicação, né? Que nesse caso é 0,52%. Então, aqui a gente vai ter que saber quanto é esse IR. No caso, a gente vai ter que calcular 40%. Cuidado, tá bom? Esse 40% não é o IR, não. O IR é 40% do IA. Então, eu tenho que multiplicar aqui, ó, 40% de 0,00052. Então, vamos calcular isso daqui para saber quanto é que dá. Então, 0,40 vezes 0,00052. Então, aqui vai dar 0,00208. Então, aqui vai dar 0, quantos zeros são? É 3 zeros antes do 208.
23.208. Pronto, né? Então, aqui é só a gente colocar aqui na fórmula, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, o CCT aqui vai ser o seguinte. O IA aqui é 0,052, né? Então, 0, deixa eu ajeitar esse 0. 0,00052 menos 0,000208 vezes o TR, que é 68.000, dividido, né, pelo número, que é 26, multiplicados, que é 2026. Como aqui tem um parênteses, a gente tem que resolver primeiro o que tem dentro do parênteses, tá bom? Então, aqui, 0,00052, né? São 3,52, menos 0,000208. Dá igual a 0,00302. Vamos fazer aqui passo a passo. Vezes 68.000 dividido por 26. Então, Então, aqui é só a gente multiplicar, né? O 0,00302 vezes o 68.000 vai dar 21,216 dividido por 26 vai dar quanto? Dividido por 26 vai dar igual a 0,81, né? É 0,816. Então, o que esse número representa? Ele representa a questão do custo da cobrança, né? Então, o custo da cobrança aqui é de 81 centavos, né? Aproximadamente. Isso daqui é dinheiro, tá bom? Isso aqui é o custo médio unitário. Para cada valor, cada real, para cada real vendido, eu tenho um custo de cobrança de aproximadamente 82 centavos, né? Aproximadamente 82 centavos de real. Então, esse valor aqui, ele deve ser considerado, né? Então, se, por exemplo, eu vender um valor, né, no cartão de crédito, né? Então, isso significaria que eu teria que aumentar o custo, né, daquele produto em 82 centavos, né, ou maior, para eu cobrir aquele custo que está sendo cobrado, tá bom? Então, aqui o custo está aproximado de 82 centavos. Entendido? Então, esse custo de cobrança unitária, ele é justamente para quando você vai cobrar valores, né, pela instituição bancária, no cartão de crédito, por exemplo, né? Então, sempre tem esses custos. Deixa eu só ajeitar isso daqui, que é 82 centavos. Pronto. Aí a gente vai no último parâmetro dessa aula, que é a questão, não, ele diz só assim, né? O custo de cobrança bancária tem de ser menor que na cobrança em carteira, né? Isso acontece porque os bancos têm economia de escala, né, na prestação de serviço, pois operam com um grande número de empresas. No caso da cobrança de carteira, o custo operacional também envolve, além do recebimento do cheque, sua movimentação e controle. Aí vamos aqui para o controle, né? A eficiência do processo de cobrança é avaliada pelos índices de desempenho, né, relacionados a valores, prazos e outros dados de contas a receber em atraso. Esses índices são comparados em médias estabelecidas com valores pré-definidos. Então, né, lembre que lá no início a gente falou do prazo médio de cobrança. Aqui, nós já estamos falando, quando a gente calcula o PMC, a gente está calculando o prazo médio de cobrança. Aqui a gente já está falando que o cliente já não pagou naquele prazo específico, tá certo? Então, ele tinha 30 dias para pagar, ele não pagou com 30 dias. Então, aqui ele já está, né, passando daquele prazo. Então, já é um atraso na questão da cobrança. Então, aqui a gente já vai está calculando o prazo médio de atraso nas cobranças daqueles títulos. Então, quanto é que a empresa está
por receber de contas atrasadas. Então, é exatamente esse cálculo que é feito, que é dado para essa fórmula aqui, ó. Só que aí vocês vão ler da seguinte forma, ó, o prazo médio de atraso e cobrança, o PMA, ele é calculado da seguinte forma: você vai pegar cada valor, né? Vai dividir pelo total e depois que você fizer essa divisão, é que você vai multiplicar pelo respectivo prazo, tá certo? Isso para o que tiver, né? Os valores que tiver. Então, você vai pegar cada valor, né? Dividir pelo total e multiplicar pelo respectivo prazo. Isso daqui até você tiver um valor N, né? Dividido pelo total, vezes um prazo, né? N. Então, aqui, como é que a gente vai? A gente tem um exemplo aqui, ó. Uma empresa tem a seguinte composição de cobrança em atraso. Tem 30 mil a 15 dias, 200 mil a 5 dias e 70 mil a 30 dias. E ela quer que você calcule o prazo médio de atraso de cobrança. Então, vamos aqui calcular, né? O PMA, que é calculado pela seguinte forma, né? Eu vou pegar o valor 1, dividir pelo total e multiplicar pelo P1, né? Pelo primeiro prazo, mais o valor 2 dividido pelo total, vezes o prazo 2, mais o valor 3, né? Dividido pelo total, vezes o prazo 3. Então, como é que a gente calcula aqui o PMA, né? Desse exemplo. Eu vou pegar o primeiro valor aqui, que é 30 mil, dividir pelo total. Que total, Pedro? O total das contas que você tem. Nesse caso aqui, ó, 30 mil mais 200 mil vai dar 230 mil, né? 230 mil. 230 mil mais 70 mil vai dar um total de 300 mil, né? Então, aqui o total das suas contas é 300 mil. Assim, vezes o P1. Quem é o P1? No caso, é o prazo que está o 30 mil, que é 15 dias. Então, 15 dias. Mais o valor 2. Quem é o valor 2? Aqui, nesse caso, é o 200 mil. 200 mil dividido pelo total. Quem é o total? É o total da soma, né? Aqui, no caso, 300 mil. Vezes o P2, que é 5, né? Mais o V3, que é 70 mil. Dividido pelo prazo total, que é 300 mil. Vezes o P3, que é 30, né? Então, primeiro a gente vai fazer as divisões e depois faz as multiplicações. Então, PMA aqui, igual, a gente vai pegar, né? 30 mil vezes, aliás, 30 mil. Ai, que foi que eu fiz? 30 mil dividido por 300 mil. Dá igual a 0,1, né? 0,1 vezes 15. Vamos dividir, depois a gente multiplica, né? Fazer cada um aqui. 200 mil dividido por 300 mil. Vai dar 0,66, né? 0. Eu vou aproximar para 67, tá bom? Vezes 5. Mais. Aí o próximo é 70 mil, né? 70 mil dividido por 300 mil. A calculadora para cá. Dá igual a 0,23, né? Vezes 30. Então, PMA aqui é igual 0,1 vezes 15 vai dar 1,5, né? Mais 0,67 vezes 5 vai dar 3,35, mais 0,23 vezes 30 vai dar igual a 6,9. Somando isso daqui, né? PMA vai ser igual 1,5 mais 3,35 mais 6,9 vai dar igual a um total de 11,75. Então, isso daqui a gente pode aproximar, tá bom? Aproximar para 11,8, né?
Então, aproximadamente aqui, se a gente fosse mesmo aproximar aqui, a gente poderia aproximar esse valor aqui para 12, tá bom? Na realidade aqui, aproximar para 12 dias. Então, a empresa ela tem esse montante de aproximado para 12 dias. Esse valor ele representa exatamente o total da cobrança é dado em dias. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu passei alguns exercícios para vocês. Então, vocês tentem visualizar esses exemplos, tentem resolver os exemplos, para só, então, resolver, né, os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? No PV. Um abraço e tchau.